Sejam todos bem-vindos ao webinar da Abracan. Hoje o tema é Saiba Mais e tire suas dúvidas sobre o selo de conformidade. Gostaria de chamar aqui para compor a nossa mesa Cláudio Peixoto, ele que é contador com MBA em Gestão Empresarial na FGV, professor na FGV e sócio da Mazars. Cláudio, bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de chamar também, já está aqui conosco, Loredana Romanato, ela que é engenheira e administradora, tem MBA em Gestão de Negócios e Finanças pela FIA, tem passagem por diversos bancos brasileiros e atualmente é superintendente da Abracan. Loredana, muito obrigada por estar aqui conosco, bem-vinda. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. E, por final, gostaria de chamar José Augusto Varanda, ele que é engenheiro com pós-graduação em comércio exterior e ex-funcionário do Banco Central, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil e consultor de ética e governança na Abracan. Varanda, muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vindo. E eu gostaria de reiterar aqui a todos que, conforme surgirem as dúvidas de vocês, postem-as no recurso do Q&A. Desejo a todos um bom evento e passo a palavra a você, Varanda. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui juntos, né? E mais uma vez para falar um pouco do selo Abracan de conformidade. Nós resolvemos fazer esse segundo webinar, né, porque a gente tem notado que ainda há algumas dúvidas, né, por parte das instituições, e também porque nós convidamos para a participação de instituições, de entidades não associadas à Abracan, no sentido de levar as informações sobre o selo também as instituições não associadas, uma vez que esse selo vai abranger todas as instituições que operam no mercado de câmbio. A Abracan tem feito um esforço muito grande de comunicação dessa iniciativa, tanto a Febraban, para atingir os bancos de maior porte, a BBI, que congrega os bancos internacionais. Semana que vem teremos em Brasília uma reunião com a Caixa Econômica Federal, que está muito interessada em conhecer o mecanismo. Já tivemos também reuniões bilaterais com alguns bancos de grande porte. Então, esse é um momento também de passar informações gerais sobre o selo. Então, eu peço desculpas àqueles que já conhecem, que já participaram dos eventos anteriores, tanto do Compliance Day quanto do nosso primeiro webinar, que talvez nós vamos repetir um pouquinho informações, mas também eu acho que sempre é interessante, né, no sentido de fixar bem como é o funcionamento desse mecanismo. Eu vou compartilhar, então, com vocês a apresentação que nós preparamos. Estão todos vendo? Ok? Bom, então é uma apresentação rápida que está focada no nosso hot site. Então, as informações que estão aqui nessa apresentação, que poderá também ser depois distribuída aos participantes, mas elas estão concentradas, desculpe, estão concentradas no nosso website. Quem acessar o website vai ter essas mesmas informações. Bom, em primeiro lugar, o selo foi concebido, né, pela Abracan com a missão de uniformizar as melhores práticas e os procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado, possibilitando a transparência, né, maior transparência, robustez, e também com o objetivo até de criar uma economia, né, para as instituições,
no sentido de garantir, né, que os seus procedimentos estão em conformidade. Eu vou explicar melhor esse sentido da economia ao longo da apresentação. A Abracan tem uma experiência de quase 20 anos, e nos últimos anos, especialmente a partir de 2016, 2017, a Abracan tem se preocupado no fortalecimento e também no cumprimento das normas que regem o mercado de câmbio, não só normas cambiais, como também as normas direcionadas à questão de prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo. A Abracan instituiu uma política para os seus associados de adesão voluntária, mas a Abracan não tinha um mecanismo de identificação se de fato essa política estava sendo efetiva, né? Se de fato estava sendo cumprida. E isso vem fragilizando, né, esse tipo de controle, ao ponto que algumas instituições na área de câmbio, associadas ou não, foram liquidadas nos últimos anos por, no entendimento do Banco Central, terem cometido operações sem o respaldo nos normativos e até operações aí que propiciaram, né, a lavagem de dinheiro. Agora, com o surgimento da 3978, né, que veio ainda atualizar, vamos dizer assim, as normas com referências à PLD-FT e veio dar um enfoque bastante diferente, né, do que nós tínhamos antes com a circular 3691, né, nós precisamos, a Abracan sentiu que era o momento de se fazer uma ação mais efetiva e essa circular 3978 foi a referência fundamental para a construção desse mecanismo, né, de forma a assegurar um alinhamento integral a essas novas diretrizes, né, e também dar um tratamento isonômico a todas as instituições bancárias ou não bancárias autorizadas a operar nesse mercado, né, de forma a identificar de uma maneira até mais fácil e menos onerosa se as estruturas de controle existentes estão em conformidade com essa norma. Por que eu falo menos onerosa? Porque é muito mais oneroso, pode ser até quase um custo impagável, né, que leva muitas vezes até uma liquidação, quando a instituição entende que os seus controles estão adequados e, na verdade, não estão, né? E ela opera, vamos dizer assim, na base vamos dizer assim, de uma falsa, né, premissa. Então, para ela ter uma garantia, ela normalmente terá que ter uma consultoria, terá que ter um assessoramento externo que vai assegurar. Então, o selo vai fazer com que haja essa garantia de uma forma externa para uma empresa de auditoria independente a um custo muito baixo, porque foi negociado isso em bloco, né? Se cada instituição fosse negociar separadamente um processo como esse, de auditoria, de assessoria, sairia muito mais caro, muito mais caro. Então, por isso que é uma forma menos onerosa de estruturar esses controles. Então, a relevância, né, dessa atualização normativa para o combate, para a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, foi tão grande, né, essa atualização demorou, o Banco Central, a norma anterior vigorou por 9 anos, então houve uma certa demora, mas o Banco Central procurou fazer o melhor, o nível, vamos dizer assim, plenamente aderente às exigências internacionais, particularmente às exigências do GAFI. Então, para dar, vamos dizer assim, significado a essa relevância, o selo foi lançado exatamente no mesmo dia que entrou em vigência a circular 3978, ou seja, no dia 1º de outubro passado.
Bom, os objetivos, como eu falei, o alinhamento integral, né, circular 3978 e as recomendações do GAFI, o estímulo à adoção das boas práticas internacionais e nacionais, né, a robustez dos controles, quer dizer, dá uma não é garantia, o garantia é um nome muito forte, mas dá um atestado, né, de que a instituição tem controles e procedimentos adequados, né? Um assessoramento, porque isso não deixa de ser um assessoramento, a instituição, ao ser avaliada, vai receber um relatório de auditoria, onde vai avaliar todos os seus procedimentos, as suas políticas, seus procedimentos, seus controles, né? Como eu falei, num valor muito inferior se fosse contratado um processo individual, né? E gerando, então, uma economia na evidenciação e verificação de práticas e procedimentos para também os órgãos fiscalizadores, né? Então, vai ser uma forma do órgão fiscalizador, ou de parceiros comerciais, ou de clientes, terem, né, uma evidenciação de que as práticas estão alinhadas a esses normativos. Bom, a Abracan adotou uma abordagem gradualista e baseada no risco para desenhar um mecanismo, né? Gradualista, dividindo o mercado em 3 séries diferentes. E baseado em risco, porque começou pela série 2000, que é destinada às corretoras, uma vez que havia uma avaliação por parte do Banco Central de que, nesse ambiente, estariam os maiores riscos, né? Isso não sei se essa avaliação, a gente não entrou no mérito dessa avaliação, mas a avaliação que o Banco Central faz, de que as corretoras, e especialmente os seus correspondentes, acabam trazendo um risco maior, e um risco que é transferido aos bancos que operam com essas corretoras como seus clientes. Porque todos nós sabemos que as corretoras precisam, né, dos bancos, do suporte dos bancos, para, por exemplo, terem acesso à compra de banknotes, para terem acesso às contas em moedas estrangeiras. Então, se o risco maior está na corretora, acaba que o banco também compra, vamos dizer assim, esse risco. Então, por isso se iniciou, apesar da série 1000 virantes, né, que é destinada aos bancos, foi iniciado pela série 2000. Então, nós vamos mostrar a seguir qual foi o cronograma desenhado, mas vocês vão entender melhor. Então, nós temos essa série destinada aos bancos, que vai iniciar em fevereiro, a série 1000, a série 2000, que iniciou em 1º de outubro, que é destinada a corretoras de câmbio, corretoras e distribuidores de títulos e valores mobiliários, que operem no mercado de câmbio, e a série 3000, que é destinada aos correspondentes cambiais. E essa 3000 vai iniciar em março do ano que vem. Bom, aí, para que esse processo fosse um processo isento, um processo uniforme, que não houvesse discrepância de exigências, né, a Abracan executou uma ampla e rigorosa seleção para credenciar uma única empresa de auditoria independente. Esse credenciamento terá que ser renovado anualmente, mas, a princípio, sempre, a cada período, será uma única empresa, para garantir a uniformidade do processo, para garantir a isonomia e os mesmos critérios de avaliação. Então, hoje, essa empresa, para esse primeiro momento, nesse primeiro ciclo, vamos dizer assim, do projeto, a empresa credenciada foi a Mazars Brasil, que é uma empresa que tem uma tradição muito grande no mercado internacional, opera hoje em cerca de 91 países, e hoje está aqui representada pelo Cláudio Peixoto, que vai falar em seguida. Bom, essa empresa, então, ela vai aferir esses requisitos de conformidade, né, de forma
a comprovar a existência e adequação dos controles de PLD-FT e algumas questões também ligadas às próprias normas cambiais, né? Haverá um sigilo absoluto das informações coletadas. Só quem terá acesso, só a Masas terá acesso às informações da instituição financeira e só a instituição financeira terá acesso ao relatório gerado pela Masas. A Abracan não terá acesso ao processo, a menos para saber como é que está o andamento do processo. A Abracan vai fazer um acompanhamento, já existe um dashboard ajustado com a Masas, pelo qual a Abracan faz o acompanhamento do andamento de cada processo até o momento de saber se a instituição teve ou não teve a nota suficiente para a obtenção do selo. E aí, se teve, a Abracan emite, então, o selo, né? Então, é importante a Abracan estar acompanhando todo esse processo até para chegar nesse momento final da emissão do selo. Esse selo será válido por 1 ano e terá que ser renovado anualmente pelo mesmo processo. Ainda há, né, até mesmo para melhorar a questão de otimização de recursos, de economia, ainda há a possibilidade de contratar a mesma empresa de auditoria, né, para fazer outros trabalhos. Um dos trabalhos que pode ser feito é a elaboração do próprio relatório de efetividade que está previsto pela norma, que é uma exigência da 3978. Então, o primeiro relatório de efetividade abrange o período que encerra agora em 31 de dezembro, quer dizer, abrange o ano de 2020, né? E tem um prazo para entrega, mas não quer dizer que ele precise somente estar pronto até lá, tem um prazo até 31 de março de 2021, pela própria norma. Mas não quer dizer que ele precise estar pronto só em 31 de março, ele pode estar pronto em janeiro, pode estar pronto logo no fechamento do período. E há muita ainda dificuldade de entendimento do que deve conter esse relatório. Temos aí feito algumas reuniões internas, já foram feitas várias reuniões com o Banco Central, com os associados da Abracan. O Banco Central teve, inclusive, presente no nosso Compliance Day, dois altos servidores do DECOM, né, participaram dos painéis, explicaram, mas ainda há uma certa dificuldade no entendimento dos objetivos desse relatório, de como preparar esse relatório. Então, é uma possibilidade, já que a auditoria vai ter bastante informações, de que a instituição contrate também esse relatório de efetividade. Ou, então, se ela poderá optar também por contratar a auditoria interna, né? Porque algumas instituições de menor porte não têm uma auditoria interna própria e podem contratar de terceiros. O Banco Central permite que a auditoria interna seja feita por uma empresa externa. Só não pode haver a contratação dos 3 serviços simultâneos, porque a norma veda que a auditoria interna faça o relatório de efetividade. O relatório de efetividade não pode ser feito pela auditoria interna. Então, mesmo que a instituição tenha uma auditoria interna, ela não pode fazer o relatório de efetividade. Por quê? Porque ela seria um conflito de interesses, já que ela que vai depois avaliar o próprio relatório. Bom, então, como eu falei, o selo será emitido para as instituições ou correspondentes que cumprirem os requisitos mínimos. Esses requisitos constam do regulamento que está no hot site. Há um regulamento com vários capítulos, detalhado, e um dos capítulos são os requisitos de conformidade exigidos para a série 2000. Notem bem que esses requisitos que estão hoje no regulamento, eles são válidos para a série 2000, a série das corretoras. Nós divulgaremos, antes do lançamento das outras 2 séries, os requisitos de conformidade específicos para os bancos e depois para os correspondentes. Obviamente,
cada série terá seu requisito, mas esses requisitos das corretoras possivelmente será a base para os requisitos que serão exigidos aos bancos, porque há aí vamos dizer assim, se vocês consultarem lá, vocês vão ver que os processos que são checados são mais ou menos os mesmos. Talvez o que vai mudar, evidentemente, é a complexidade, o grau de complexidade que envolve o processo num banco e que envolve numa corretora. A instituição, então, para cada série, a instituição terá 6 meses após a data de lançamento da respectiva série para obter o selo. Então, ela tem que se candidatar à obtenção do selo em 6 meses, né? E tem que, se possível, obter nesse prazo. Agora, caso ela apresente deficiências que impeçam a obtenção nesse prazo de 6 meses, ainda assim será dado um prazo de mais 6 meses, onde a instituição deve, então, solucionar, né, os apontamentos que foram feitos pela empresa de auditoria, mas se submeter a uma nova auditoria. Não é possível se aproveitar aquele processo, já que haverá uma defasagem de tempo. Então, a Masage vai ter que novamente fazer uma nova auditoria, né, para aferir se todas aquelas adequações foram feitas, né, e se o score mínimo foi atingido, a pontuação mínima foi atingida. No regulamento existe um capítulo que trata da questão da pontuação. Então, aqui o cronograma, né, que foi estipulado, o lançamento, então, como eu falei, no dia 1º de outubro, né, da série 2000, as corretoras. No dia 1º de fevereiro, teremos, então, o lançamento e início do prazo para a série 1000, para os bancos, e no dia 1º de março, o lançamento e início do prazo para a série 3000, correspondentes cambiais. E aí começa, então, a sucessão de vencimentos, né? Vencimento dos primeiros 6 meses. Então, no dia 31 de março, vence o prazo para que as corretoras consigam obter o selo. Aquelas que não conseguirem terão ainda até 6 meses, não precisa aguardar 6 meses. Então, se ela foi reprovada por alguma questão que ela possa resolver em 1 mês, em 2 meses, assim que ela tiver resolvido, ela pede outra vez a nova auditoria, se submete à auditoria, se a auditoria comprovar que foi resolvido, ela já obtém o selo. Mas ela tem mais 6 meses para conseguir se regularizar. Depois, 30 de julho, encerra o prazo para os bancos, os primeiros 6 meses. 31 de agosto, o prazo para os correspondentes obterem o selo. E 30 de setembro, já 1 ano após o lançamento da série 2000, aí sim é o fim do prazo para obtenção do selo. O que acontece? É a pergunta que normalmente é feita. O que acontece com a instituição que não obtiver o selo nesse primeiro momento, nos primeiros 6 meses? Não conseguiu obter o selo. Bom, não há ainda um compromisso por parte do mercado, porque, veja, esses compromissos, esse controle do selo será cobrado pelo próprio mercado. Não é a Abracan que vai cobrar, é o próprio mercado. Há um compromisso dos bancos de só operarem com parceiros que tenham selo e eles próprios se submeterem ao selo. Então, todo o mercado de câmbio terá o mesmo tratamento. Agora, se a instituição não conseguir o selo nesses primeiros 6 meses, o que pode acontecer? Ela pode ser vista como um cliente de maior risco. Não que o banco vai deixar de operar com ela, mas possivelmente o banco vai criar algumas exigências adicionais, né, que é normal quando a instituição vê o cliente como sendo de maior risco. Agora, ao final do prazo, no dia 30 de setembro, se alguma instituição de nível de corretora não obtiver o selo, aí sim os bancos têm o compromisso de não mais operarem com essa instituição.
em nenhum tipo de relacionamento. Ela será vista como uma instituição que não opera, que não tem conformidade com as normas, não opera em conformidade com as normas. Um dos requisitos para a conformidade é a certificação, que existe na norma um artigo que determina o treinamento, né, de todos os colaboradores que atuam nas áreas fundamentais, né, que têm o contato direto com as operações, quer dizer, o pessoal que atua em mesa de operações, o pessoal que atua em back-office, o pessoal que atua em compliance, em controle interno, precisa conhecer as normas de PLD-FT e as normas cambiais. Então, esses colaboradores precisam receber treinamento. E a Abracan lançou, já há 4 anos, um programa de certificação em câmbio. É o único no mercado brasileiro, uma certificação que hoje, quer dizer, hoje há cerca de 2 anos, essa certificação, nós fizemos a parceria com a FGV. Então, a certificação é dada pela principal empresa certificadora, a principal entidade certificadora do país, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, embora isso já esteja em marcha há 4 anos e há 2 anos já pela FGV, a FGV possui mais de 250 centros de testes espalhados pelo país inteiro, então é muito fácil você ter acesso a um centro desses, ou na sua própria cidade, ou se for no interior, certamente uma cidade próxima, porque a prova é presencial, embora seja eletrônica, é presencial. O candidato precisa comparecer ao centro de teste e fazer a prova de certificação. Então, embora haja já esse tempo, que foi mais do que suficiente para que todos esse contingente estivesse certificado, tendo em vista o problema da pandemia, né, onde houve uma paralisação desses centros de testes, tendo em vista que na retomada dessas certificações está havendo um certo congestionamento no agendamento dessas provas, porque a FGV, vocês sabem, faz prova para vários tipos de certificação, então, seja CPA 10, CPA 20, os correspondentes bancários, todos eles fazem provas de certificação, quase todo o mercado financeiro faz prova de certificação na GV. Então, houve uma concessão da Abracan, a partir também de entendimentos com a Mazars e até com, vamos dizer assim, um consentimento, né, do Banco Central, de que nós fizéssemos uma exigência no nível um pouco menor. Então, os colaboradores, as instituições que entrarem até o dia 31 de março, tiverem, né, o selo até o dia 31 de março, a exigência será de 60%. Aquelas que passarem de 31 de março, já daqueles primeiros 6 meses, já vão ser obrigados a ter 70% dos colaboradores certificados. A partir de 30 de junho, 85%, e a partir de 31 de dezembro de 2021, 100%. Ou seja, na revalidação do selo, no segundo ciclo, já vai haver uma cobrança de 100% desses colaboradores que trabalham nessas áreas sejam certificados no nível ABT1 para os colaboradores e no nível ABT2 para os gestores, os diretores e os superintendentes dessas áreas, dessas mesmas áreas. Então, o cronograma ficou o mesmo para os 2 níveis. E mais, foi acertado, a Mazars concordou, em caso a instituição, por exemplo, tenha agora, no início do ano, ou agora, mês que vem, ou início de 2021, já tenha passado pela auditoria, e o único fator, a única pendência para obter a pontuação mínima foi a questão da certificação, vamos supor que ela tem só 20%, 30% dos colaboradores certificados, houve
uma negociação de que a Masas vai aguardar até o limite do dia 31 de março. A gente espera que não seja necessário estender até lá, mas mesmo se houver necessidade, ela aguardará para fechar o relatório. Entendeu? Então, é o único processo que vai ser dado um prazo, porque os demais processos, qualquer outro ajuste que precisa ser feito, a Masas pode negociar um prazo com a instituição para fazer aquele ajuste, caso seja alguma coisa que possa ser ajustada num período mais curto. Então, isso é normal em qualquer processo de auditoria e também ocorrerá, nesse caso, a auditoria do selo. Mas, no caso específico da certificação, como há essa situação, vamos dizer, excepcional, gerada pela pandemia, poderá haver ainda mais atrasos, caso haja necessidade de fechar algum centro de teste, haverá essa possibilidade de se aguardar até o dia 31 de março para comprovação, e aí emissão do selo. Bom, falando um pouco dos custos, né, que foram, eu mencionei muito sobre a situação da negociação que foi feita, isso foi uma condição para que o processo pudesse ser viabilizado, né, é que houvesse um custo acessível. Então, esse custo vai ser para a série 2000, é o único que já está definido, as outras séries somente no momento do lançamento é que será definido, será divulgado, mas para a série 2000, os associados pagarão R$ 12.500 por esse processo de auditoria e os não associados R$ 18.750. E esse valor ainda poderá ser dividido em até 6 parcelas. E aí é uma negociação também que foi feita com a Masas, uma concessão que foi feita com a Masas, pelo menos nesse início. Como eu falei, a cada ano nós vamos estar renovando essa parceria, né? E, evidentemente, algumas questões podem ser reavaliadas. Mas, para esse primeiro ciclo do processo, são esses os custos que podem ser divididos em até 6 vezes. Além desse processo de auditoria, a Abracan também assumiu, né, por conta própria, um trabalho de monitoramento de mercado que ela já havia iniciado em 2019, esse ano, em função da pandemia, praticamente do trabalho em home office, não foi feito o monitoramento, mas vai ser reiniciado agora em 2021, onde a Abracan faz um monitoramento, um controle do mercado, fazendo o processo de cliente oculto, de visita, relâmpago, várias técnicas que são usadas para monitoramento, inclusive monitorando também o pós-venda, fazendo ligação para o próprio cliente para saber como é que foi o atendimento, até procurando detectar se houve se o cliente foi usado indevidamente, o CPF do cliente foi usado indevidamente, porque isso já aconteceu, já foi detectado, a imprensa, inclusive, já noticiou instituições que fazem operação com listas de CPF. E até o Banco Central, que recentemente lançou um sistema chamado Resistrato, onde o cidadão pode ir lá consultar, já houve situações que o cidadão se surpreendeu ao consultar, que ele recebeu a informação de que ele tinha feito uma operação de câmbio que ele nunca fez na vida. Então, isso demonstra que realmente há esse tipo de operação no mercado. Então, nós vamos fazer um trabalho, a Abracan fará um trabalho de controle do pós-venda, não só para aferir a qualidade do atendimento, como também para verificar a validade, vamos dizer assim, da operação. Bom, eu estimulo a todos que entrem depois no hot site e lá tem um regulamento onde vocês vão poder fazer o download. Aqui agora seria demorado para que a gente passasse todo esse regulamento,
mas lá tem o download, onde vocês poderão ter acesso ao regulamento com bastante mais detalhes do que eu estou informando aqui. Independentemente disso, é lógico, se alguém já acessou o regulamento e tem alguma dúvida, poderá apresentar em seguida, quando a gente abrir para o debate, poderá apresentar a sua dúvida. Então, são essas as informações que a gente traz. Temos aqui o link, né, para o hot site e o e-mail também, que foi especialmente desenhado para acesso a dúvidas, resposta a dúvidas ou qualquer informação sobre o processo selo. O e-mail da Abracan, a Masas também tem o seu e-mail próprio para isso, para esse processo, que o Cláudio vai poder divulgar. Então, são essas as informações que eu quero trazer nesse primeiro momento e estou disponível depois para responder qualquer dúvida que acaso surja. Muito obrigado. Eu passo, então, agora a palavra ao Cláudio para dar seguimento da visão da Masas desse processo. Bom, boa tarde, Varanda, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação aí, brilhante apresentação. Você deixou pouca coisa para eu falar, Varanda. Já contou todo o processo, mas vamos lá. Talvez eu possa iniciar aqui a minha apresentação contando como que inicia o processo do relacionamento, né, para vocês poderem pedir a auditoria do selo Abracan. Tudo começa com vocês acessando o próprio site da Abracan e preenchendo uma requisição, uma ficha, onde vocês vão manifestar o interesse pelo selo. Então, nesse momento, a Abracan vai entrar em contato com vocês. Eu vou deixar, depois eu vou passar a palavra para a Loredana, que está aqui presente também, descrever um pouco mais como funciona essa atividade, tá? E uma vez formalizado esse contrato entre a corretora ou a distribuidora de títulos e valores monetários, que também opera com câmbio, uma vez que vocês formalizam esse contrato com a Abracan sinaliza isso para a Masars e eu vou entrar em contato com vocês para alinhar a auditoria. A primeira atividade que a gente vai discutir nesse momento é a requisição de documentos, bem como o cronograma da auditoria, tá? Eu vou, então, pedir formalmente para vocês um conjunto inicial de documentos. Esse conjunto inicial de documentos nada mais é do que aqueles documentos que já estão implícitos no próprio regulamento do selo, por exemplo, política de PLD, por exemplo, relação de colaboradores, que eu vou ter depois que validar aqueles que conseguiram obter as certificações ABT1 e ABT2, tá? Entre outros documentos, e vocês vão fazer o upload desses documentos no nosso data room, tá? Então, a partir do momento que a gente começa o processo de auditoria, vocês também vão sinalizar quem serão os colaboradores da empresa de vocês que vão ter acesso a esse data room. Nós vamos dar acesso a esses colaboradores e, então, eles vão carregar os documentos no nosso data room, esses documentos no nosso data room, de acordo com o cronograma que a gente acordou, tá? Uma vez esses documentos carregados e chegada a data da auditoria, nós vamos iniciar o processo de validação desses documentos, de entrevistas e de testes adicionais. Provavelmente, nós vamos pedir uma segunda rodada de documentos, tá? Então, não fiquem preocupados. Nesse momento, por exemplo, eu não vou pedir a relação completa dos certificados da ABT1 e da ABT2. Eu vou pedir a relação de colaboradores. Eu vou selecionar alguns colaboradores aleatoriamente e, para esses colaboradores selecionados, eu vou pedir, então, a certificação ABT1 e ABT2, tá bom? Naturalmente, quando a gente pedir a relação de colaboradores, vocês já vão indicar quais são os colaboradores que estão passando pelo processo de certificação, de acordo com aquele cronograma que o Varanda apresentou anteriormente, tá? Então, também farei uma seleção considerando aqueles colaboradores que estão obtendo as respectivas certificações. Então, a gente vai analisar os documentos, vamos fazer entrevistas, vamos fazer todo o processo de auditoria.
Esse processo de auditoria, até por conta da pandemia, infelizmente a gente não vislumbra que essa pandemia acabe tão cedo, então ele vai acontecer substancialmente de maneira remota, tá? Então a Mazars já vem trabalhando há bastante tempo, desde o início da pandemia, nós já estamos totalmente preparados para fazer essa auditoria remota. Nós possuímos aqui, então, as ferramentas eletrônicas que permitem você, então, compartilhar esses documentos conosco de maneira segura. Nós conseguimos também entrevistá-los através dessas ferramentas que estamos usando agora, por exemplo, o próprio Zoom. Então, conseguimos conversar com vocês, conseguimos até visualizar os documentos que, eventualmente, vocês queiram compartilhar conosco no momento dessas entrevistas, tá? Bem, uma vez concluída, então, essa atividade de auditoria, de análise de documentos, de conversa, de entrevistas, nós vamos preparar o nosso relatório de auditoria. Esse relatório de auditoria, de maneira analítica, ele vai ser encaminhado, como o Varanda disse, exclusivamente para vocês, tá? O relatório que eu vou encaminhar para a Abracan nada mais é do que a nota para cada um dos 11 quesitos que o selo exige, a nossa avaliação, que vai variar de 1 a 10 para cada um dos 11 quesitos descritos na norma, tá? Então, após o nosso teste, após a nossa auditoria, eu vou reportar para a Abracan falando, olha, no quesito 1 a nota foi 10, no quesito 2, hipoteticamente, a nota foi 9, no quesito 3, a nota foi 5, no quesito 4, a nota foi 10, e, finalmente, a média foi 9,5. A média foi 9, aí depende do resultado da auditoria. Como bem o Varanda falou também, nós temos uma certa flexibilidade com relação a pequenos ajustes que se façam necessários. Então, se durante a auditoria a gente perceber que um determinado ponto precisa de algum ajuste, nós vamos negociar aqui um prazo razoável para que esse ajuste seja elaborado e, num período curto, nós voltamos, então, à corretora para poder testar aquele item novamente. Repetindo, nós não vamos deixar de testar esse item. A gente vai dar um prazo razoável para vocês ajustar aquele ponto pontualmente falando e voltamos e testamos isso novamente. A única exceção aqui, como o Varanda também disse, é com relação à própria certificação, que o prazo pode ser um pouquinho maior em função, enfim, da pandemia, do cronograma, da própria FGV, enfim. E, finalmente, então, emitimos o nosso relatório final e o nosso avaliação através de notas que a gente emite para a Abracan, para então a Abracan avaliar o nosso trabalho e, finalmente, emitir o selo. Tá? Bem, esse seria o processo de auditoria. Importante dizer o seguinte, o tempo é curto. Parece que o tempo é longo, temos até 31 de março, temos 4 meses. Não, o tempo é muito curto. Tá? Eu recomendo fortemente a todos vocês que vocês iniciem o mais breve possível a contratação dessa auditoria junto à Abracan. Tá? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Loredana para ela falar sobre isso. Tá? Porque é importante o seguinte, a gente agendar essa auditoria. Porque, por razões óbvias, nós estamos agendando as solicitações de acordo com a demanda. E eu já falo uma coisa para vocês, o mês de janeiro já está bastante comprometido. Tá? Temos um espaço ainda para poucos trabalhos, poucas auditorias adicionais serem realizadas em janeiro, mas daqui a pouco vai ficar apertada a agenda. Tá? Então, se vocês deixarem para fazer isso em cima da hora, podem acontecer duas coisas. Conflito de agenda e, eventualmente, aquele prazo que eu falei que a gente pode negociar, tá? Ele não ter mais esse prazo. Porque imagina que, por exemplo, que uma determinada corretora decide fazer essa auditoria no dia 1º de março. E aí a gente começa a fazer o trabalho e lá no final, hipoteticamente, dia 20 de março, a gente emite um relatório. E chega à conclusão de que tem alguma coisa pequena para ser ajustada. Mas esse ponto pequeno precisa de 20 dias. Bom, já acabou o mês de março. Entendeu? Então, por outro lado, se essa corretora se antecipou e começa a fazer auditoria em janeiro,
por que não dizer até dezembro, ou fevereiro, então ela tem um período, a gente pode negociar esse período com um pouquinho mais de folga. Se isso for na última semana de março, vai ficar muito apertada e talvez não exista esse prazo, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês antecipem, não deixem para a última hora, porque senão a gente pode ter surpresas desagradáveis, tá? Bom, queria deixar a palavra aqui para a Loredana, para a gente até ficar dentro do horário, e, naturalmente, Varanda, se você tiver algum comentário adicional, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Bom, depois de Varanda e toda essa explanação do Cláudio, realmente não tem muito além do que já foi falado, né? A parte aqui da Abracam para contratação, ela é muito simples, tá? E muito rápida. Nós até por isso que já colocamos no site dedicado ao selo, na aba superior, o formulário, né? Então, a primeira parte do formulário, ele destina-se realmente a informações para a elaboração do contrato, tá? Então, isso vai para a nossa área do jurídico, para a elaboração do contrato. Ali, inclusive, a gente já questiona a forma de pagamento, o nome dos representantes, e dado, né, finalizado esse formulário, a gente envia isso para a área do jurídico para a elaboração do termo. Tem uma segunda parte do formulário que ela é destinada diretamente para a Mazars, né? Inclusive, essas informações nós nem temos acesso. Isso já é para início já de avaliação da Mazars. Feito isso, o termo elaborado, nós enviamos para a instituição, obviamente, a avaliação, se todos os dados estão corretos, assina-se o termo e nós enviamos um e-mail, né, o ok, para a Mazars entrar em contato. Então, assim, da nossa parte, isso é muito simples, realmente as empresas entrarem, as instituições entrarem no nosso site dedicado ao selo e na aba formulário preencherem os dados ali solicitados, que são extremamente também usuais para elaboração do contrato. Tá? E no mais, óbvio, nós ficamos à disposição para dúvidas, praticamente está tudo disponível no site do selo, regulamento, as principais questões que nós vemos, né, que a gente vem recebendo aí no decorrer desde que a gente apresentou o selo para o mercado, e eu fico aqui à disposição para vocês de qualquer questionamento, tá? Varanda, se tiver alguma coisa para colocar, senão eu posso iniciar aqui com as perguntas. Você pode iniciar, Lore. Acho que ao longo das perguntas a gente pode ir dando mais informações também. Legal. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que nós temos aqui, do João Alberto Teixeira. Tudo bom, Teixeira? Prezado mestre Varanda, boa tarde. Qual o critério que foi utilizado para definir que a renovação deve ser feita de 1 em 1 ano? Na minha opinião, é que o período é muito curto, ou seja, vamos ter que pagar a renovação também? Bom, prezado mestre Teixeira, né? Prazer de estar com você aqui, ainda que virtualmente, Teixeira. Essa questão é a prática normal, né, de processos, inclusive, de auditoria, né? As auditorias internas e externas normalmente precisam ser revalidadas a cada ano, né? A exigência, inclusive, das normas que tratam de questões de auditoria normalmente exigem auditorias anuais. Eu não houve, participei de todas as reuniões, todo o desenvolvimento do projeto, não houve nenhum momento em que se questionou fazer isso num prazo superior a um ano, né? Mas, como eu falei, o processo também vai ser sempre reavaliado, a cada ciclo vai ser aperfeiçoado. Pode ser que chegue a um determinado ponto que se entenda que poderá ter um prazo maior, um intervalo maior de validade dessa auditoria. Mas a gente sabe que os procedimentos mudam muito, né? E podem hoje estar em conformidade, amanhã não estar mais, por alguma razão, por mudanças de equipe, por qualquer outra razão, normas que são atualizadas, né?
Então, nós estamos aí na iminência de ter uma nova regulação cambial, né? Um novo projeto de lei que vai trazer muitas novidades. E mesmo essa questão de PLD-FT, sempre ela é atualizada, né? Muito embora a gente tenha ficado aí com uma norma anterior que vigiu durante muitos anos, mas mesmo nesse período haviam recomendações, haviam situações mais pontuais que eram objeto de atualização. Então, eu entendo que esse é um tempo mínimo, né? Um intervalo mínimo aí para que se possa fazer uma reavaliação. E não vejo, assim, nesse primeiro momento, nenhuma chance de ampliação desse prazo. Obrigada, Varanda. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui é do Samir. Tudo bem, Samir? Se a corretora pratica cursos internos, como também executa testes, isso não pode ser considerado e avaliado? Pois isso é uma obrigação. Acho que o Cláudio pode responder melhor. Talvez eu possa responder essa pergunta. Boa tarde, Samir. Boa pergunta, tá? Na realidade, tanto a 3978 quanto o próprio regulamento do selo Abracan, ele prevê que a gente avalie também a existência e a adequação dos treinamentos realizados, tá? Então, de fato, isso vai ser considerado, vai ser avaliado sim, tá? Se eu entendi correto sua pergunta, você está perguntando se isso vai ser considerado no processo de avaliação. Sim, vai ser. Mas eu entendo que isso não substitui a questão da necessidade da certificação. Ah, né? sim, perfeito. Nesse sentido, não substitui. Ou seja, a instituição precisa promover cursos internos e também precisa certificar seus profissionais. Até porque quando a gente olha a certificação, o meu entendimento que a certificação ela abrange temas gerais do mercado, normas e regulamentos gerais. E os treinamentos internos vão abordar as normas internas da organização. Então, uma coisa não sobrepõe a outra, né? Então, a certificação vai falar das regras do mercado de câmbio, das regras de PLD, mas das regras gerais. A certificação não traz temas específicos da empresa, da corretora. Por outro lado, eu entendo que quando a gente vai olhar os treinamentos internos, estes sim vão trazer ou vão considerar o normativo interno da instituição. Obrigada, Cláudio. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui é do senhor Ismael, da Dascam, para o Cláudio, tá? Considerando que a Circular 3978 entrou em vigência em 1º de outubro de 2020, neste ano teremos a vigência de apenas 3 meses até 31/12 de 2020. Até 30/9 de 2020 estava em vigência a Circular 3461. Considerando também que as corretoras associadas à Abracan estão desenvolvendo um trabalho de adequação e atualização e que teremos um pequeno espaço de vigência da nova norma, 1/10 a 31/12, como a auditoria vai proceder com relação à efetividade? Pois teremos que fazer o relatório de avaliação da efetividade até 31 de março de 2020. E algumas corretoras, em função desse tempo curto, poderão não estar totalmente preparadas, pois a auditoria do selo ocorrerá antes desse prazo. Tá. Bom, eu vou falar primeiro da auditoria do selo, né? Com relação à auditoria do selo, eu não vejo demérito nenhum da gente estar auditando 3 meses, né, um trimestre, na verdade, outubro, novembro, dezembro, trimestre, porque a gente vai estar verificando a adequação e, de certa forma, a eficácia de determinados procedimentos. Então, a gente vai verificar que a atual política de PLD, ela atende a 3978, que os funcionários foram treinados, os procedimentos de Know Your Client, os procedimentos da avaliação interna de riscos, que deveriam estar já adequados a 3978, e, naturalmente, a gente pode até pensar o seguinte: puxa, mas em 3 meses eu teria conseguido fazer a adequação dos riscos de controles internos a 3978? A gente tem que lembrar que a 3978
embora o início da vigência dela seja 1º de outubro, ela foi publicada no começo do ano. Então, isso deveria ter sido feito ao longo do ano, e não exclusivamente avaliar o risco agora. Você avalia ao longo do período. Tá? Então, no fundo, a gente vai verificar se a 3978 está sendo implantada e os demais quesitos que complementam o próprio regulamento do selo Abracan. Obrigada, Cláudio. Laura, eu queria só fazer um complemento, né? Uhum. Lembrando aí ao Ismael, que é justamente, Ismael, em função dessa fragilidade, vamos dizer assim, né? A norma muito recente, em termos de efetividade, o Cláudio lembrou bem que é a norma que existe desde janeiro, mas em termos de efetividade muito recente, que já vem com essa cobrança, né, do relatório de efetividade para ser fechado em dezembro, final de dezembro, e estar pronto, né, fechado, que eu digo período de abrangência, mas estar pronto até 31 de março. Então, ao contrário, quer dizer, do que se pode imaginar, que é uma exigência muito forte, né, já se cobrar isso agora, ao contrário, vai ser a oportunidade que as corretoras terão de ter, né, uma auditoria externa checando se o relatório que está sendo desenhado, a metodologia, o relatório está sendo desenhado e até mesmo esboçado, se está no caminho certo, né? E se não tiver um caminho certo, se a auditoria avaliar que não está no caminho certo, ela vai apontar as deficiências. E aí a instituição ainda tem até a oportunidade, se ela se sentir com muita dificuldade em fazer o relatório dentro do que vai ser cobrado, ela vai ter até a oportunidade de contratar esse relatório à empresa Mazars num custo bem mais acessível. Então, na verdade, isso tem que ser visto como uma grande oportunidade, uma grande ajuda, um grande auxílio às instituições nesse momento. Porque podem ter certeza do seguinte, esse vai ser um ponto que o Banco Central vai cobrar, vai ficar atento, está dando uma importância muito grande, né? O DECOM, certamente. Então, é muito melhor que se tenha agora essa cobrança interna e possa ter todo esse prazo de ajuste e ter assessoria para esse ajuste, do que depois ser surpreendido pelo Banco Central receber uma multa, receber uma sanção do Banco Central, né? Eu acho que é aquela questão de ver o copo meio cheio e meio vazio, entende? Eu acho que esse é o momento da gente ver o copo meio cheio. Obrigado. Obrigada, Varanda. Bom, temos mais aqui uma pergunta do João Alberto Teixeira para o Cláudio. Caso a corretora tenha feito adesão ao início do trabalho, é possível negociar o cronograma com a Mazars? João Alberto, totalmente, tá? A única questão que eu coloco aqui é que essa negociação ocorra com a Abracan o mais breve possível, porque eu estou negociando esse cronograma de acordo com a ordem, digamos, de fechamento ou de confirmação desse trabalho junto à Abracan, tá? Então, naturalmente, eu estou dando preferência para o cronograma para quem manifesta esse interesse primeiro, tá? Então, eu tenho hoje uma certa flexibilidade na minha agenda, com a minha equipe, tá? Mas eu acredito que em breve essa flexibilidade começa a ficar menor, tá? Então, se você fechar o mais rápido possível esse contrato com a Abracan, então maior vai ser a minha flexibilidade. Quanto mais tarde uma corretora fechar isso com a Abracan, menor vai ser minha flexibilidade, entendeu? Então, sim, é totalmente possível e a gente está negociando os prazos, o cronograma, de acordo com a realidade de cada empresa, mas eu quero deixar claro que essa flexibilidade vai diminuindo à medida que o tempo passa. Obrigada, Cláudio. Bom, não temos mais perguntas aqui. Teixeira está agradecendo, Ismael também agradecendo pelos esclarecimentos.
Temos mais alguns... Bom, estamos bem no tempo mesmo aqui. Lore, eu queria só justamente informar isso. Nós tínhamos feito um pedido aí excepcional à Amanda, e ela nos concedeu até 18h30, né? Tá. Então, tempo nós temos, caso haja interesse, né, de aproveitar essa oportunidade para tirar qualquer outra dúvida, né? E normalmente os nossos webinários são de 1 hora, mas nesse caso, como poderia haver um número maior de dúvida, a gente pediu uma extensãozinha, mas se não houver, logicamente, qualquer outra questão, a gente encerra sem cumprir aí a jornada prevista. Bom, mais uma pergunta aqui. Ivan, uma questão do Ivan Canto. Boa tarde a todos. Eu tenho a certificação CPA 20, preciso ter a certificação ABT1 e ABT2? Ou ele tem alguma equivalência? Aí é com o mestre Varanda, mas... Não há, Ivan, não há equivalência. Como eu falei antes, a certificação ABT1 e ABT2, né, são específicas para o mercado de câmbio. Evidentemente, também tem um conteúdo grande em PLD-FT, mas não há uma equivalência para CPA 10 e CPA 20, que é muito mais direcionado ao mercado de investimento, ao mercado imobiliário, né? Então, não há como substituir. Bom, não temos mais nenhuma questão por enquanto. Se vocês quiserem aguardar, ou o pessoal tiver mais alguma coisa para colocar. Não, eu acho que se não há mais dúvidas, né, nós podemos encerrar. Eu gostaria só de dar uma última mensagem, que, me recordando agora, o Varanda me perguntou, mencionar o e-mail da Mazars para atendê-los, né? Como dito anteriormente, o contato inicial deve ser feito com a Abracan para poder formalizar o contrato, mas caso alguém tenha alguma necessidade de tirar dúvidas com relação à auditoria, nós criamos um e-mail que é selo.abracan@mazars.com.br. Então, ele é muito parecido com o próprio e-mail da Abracan, né? A diferença, naturalmente, que é Mazars e tem um ponto no meio. Repetindo, selo.abracan@mazars.com.br. Chegou mais um questionamento. Se quiser colocar no chat, o Cláudio, acho que o e-mail... Boa ideia, vou colocar aqui. Vale a pena. Temos mais uma questão aqui do Clóvis. Considerando-se a pandemia, como serão tratados os colaboradores que estão no grupo de risco? Temos oncológicos, pessoas em hemodiálise, enfim, grupo de risco com agravantes. Só para entender melhor, Clóvis, é referente à certificação, de estar submetendo essas pessoas para fazer essa certificação, se puder responder para a gente aqui. Isso, para a certificação ABT1 e ABT2. Bom, Clóvis, em primeiro lugar, prazer falar contigo. Muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Essa questão foi justamente considerada para efeito dessa redução que foi feita, né? Do percentual de 100%, reduzimos para 60%. Então, houve uma redução significativa, já contemplando essa possibilidade também de pessoas que não poderão, né, se locomover até os centros de teste nesse momento. Mas é evidente que, havendo uma situação muito específica de alguma instituição que comprove que o percentual de servidores nessas condições ultrapassa, né, aos 40% de margem que foi concedida, isso pode ser submetido e será avaliado. Obrigada, Varanda. Temos mais uma aqui do Samir.
Vocês poderiam considerar um debate entre as corretoras participantes da Abracam para trocar informações sobre a 3978, como também o processo de certificação? Eu acho que sim, plenamente, Samir. Estamos sempre à disposição, sim. Se houver interesse, se houver mais, né, mais corretoras interessadas, a gente está à disposição, está aberto a fazer. Temos feito reuniões, inclusive, assim, bilaterais, né? Algumas corretoras já nos procuraram com esse tipo de dúvida e nós temos feito reuniões. Então, às vezes não há necessidade de se fazer um debate amplo e você pode nos acessar e faremos uma reunião entre a Abracam e a sua corretora. Bom, sem mais perguntas, vamos dar mais uns minutinhos, quem sabe aparece mais alguém aqui. Caso contrário, a gente já acho que pode encerrar. A gente tem uma pergunta que chegou aqui no chat. Eu vou pegar aqui pelo chat mesmo, vamos lá. Considerando que a 3978 determina que a auditoria interna deva avaliar os controles internos aplicáveis à PNDFT, a certificadora pretende utilizar esse relatório? Sim, com certeza, com certeza. Faz parte do nosso trabalho avaliar isso também, avaliar o papel da auditoria interna na avaliação dos controles internos também. Bom, acho que agora finalizamos aqui todas as questões, pessoal. Acho que a gente pode finalizar. Tudo bem, Amanda? Oi, Lori, tem uma dúvida aqui, um pouquinho acima no chat, da Luciana Breyer. Ela pergunta, por favor, qual o tempo médio entre a realização do curso a obter a certificação? Ah, tá. Bom, na verdade, não há um curso específico para a certificação. Existem cursos disponibilizados, inclusive, por parceiros da Abracam, que podem ser feitos, mas a Abracam disponibiliza no site, né, quando a pessoa acessa a certificação, disponibiliza o material de apoio, tanto para BT1 quanto para BT2. Então, o que a Abracam sempre recomenda é o estudo desse material de apoio. Havendo um estudo desse material, normalmente o candidato já está apto a fazer a prova, se ele estudar de fato o material, procurando, evidentemente, inclusive, focar, né, nas normas mais relevantes, nas questões mais relevantes. O material dispõe, inclusive, de um teste simulado para a pessoa ter uma ideia, fazer uma avaliação simulado da prova. Então, agora, se a pessoa sentir que há necessidade de fazer um curso, ela poderá buscar com esses parceiros, como eu falei, a Abracam tem disponibilidade até para informar quais parceiros, quais os cursos que estão disponíveis no mercado. Existe curso online, a instituição poderá encomendar um curso presencial, se for o caso, tem parceiros da Abracam que também atuam nesse sentido, né? Mas o que a Abracam recomenda é o estudo desse material de apoio. Bom, nesse meio tempo chegaram mais duas questões aqui no Q&A. Temos a questão aqui de Mayra Martella. Avaliando a auditoria interna, só haverá relatórios da norma anterior e não da 3978? Como isso será considerado? Bom, na realidade, a gente vai verificar a existência da auditoria interna,
a metodologia que a auditoria interna usa para fazer seus trabalhos, que a questão de fazer isso com relação à norma anterior, ou a 3978, eu entendo que isso é uma continuidade, tá? Então, a gente vai verificar a atuação da auditoria interna. A auditoria interna atua na avaliação de riscos da companhia. Então, eu penso que, independente da norma anterior ou da norma atual da 3978, a gente precisa verificar que a auditoria interna, de fato, está fazendo o seu trabalho. Obrigada, Não sei se Cláudio. essa foi a pergunta, né? Mas é o meu entendimento da pergunta. Entendi. Temos mais uma questão aqui do Clóvis. Poderia recapitular a questão relacionada à avaliação de efetividade? Quem é competente para fazer referida avaliação e por quê? Bom, Clóvis, como eu falei desse assunto, eu acredito que eu possa responder. Mas se o Cláudio depois quiser complementar alguma informação, na verdade, o que o Banco Central veda, a norma veda, né, é que a auditoria interna faça esse relatório de efetividade. A princípio, não há uma vedação a outras áreas, mas por, vamos dizer assim, natureza das funções, né, a gente imagina que esse relatório tem que ser feito mais ou menos em parceria pela área de compliance com a área de controles internos, né? Evidentemente com insumos, né, de outras áreas, mas normalmente é um trabalho afeto a essas duas áreas ou a uma dessas duas áreas. Aí depende muito do desenho de cada instituição, né? Temos instituições que já instituíram um comitê de riscos, que também pode contribuir com essa avaliação de efetividade. Então, é um processo, normalmente, nesse escopo, né? Com esse escopo. Então, a única vedação é para a auditoria interna, porque ela vai também avaliar depois o próprio relatório de efetividade e poderá fazer recomendações, né? Então, o que nós colocamos lá é que pode haver, se houver interesse, aí é uma questão de interesse exclusivo, negociação exclusiva de cada instituição com a Mazars, ela pode contratar o relatório de efetividade a Mazars ou a auditoria interna a Mazars, o que ela achar que, vamos dizer assim, que poderia gerar um maior benefício para ela própria instituição, se for o caso. Eu acho que é isso mesmo, Varanda. A questão aqui é que, no final, esse relatório de efetividade, ele precisa ser encaminhado, né, para o comitê de auditoria quando houver, o conselho de administração, ou, no caso, a diretoria da instituição, né? Então, eu acho que é isso mesmo, tá? Se a empresa precisar da nossa ajuda, a gente discute uma ajuda específica nesse ponto, desde que não haja conflito com a própria auditoria, seja a auditoria interna ou seja a auditoria do selo, tá? Mas é o que o Varanda falou. O entendimento é de que isso não deveria ser executado pela auditoria interna, tá? Podendo ser executado por outras áreas de controle, né? Como o Varanda mencionou, a área de compliance, enfim. Mais uma pergunta aqui do Clóvis. Nessa mesma linha, podemos apoiar em uma consultoria ou assessoria especializada? Eu entendo que sim. Inclusive, nós temos alguns parceiros na Abracan que prestam esse serviço. Exato. É isso mesmo. Pode ser apoiado por uma assessoria externa. Bom, aqui, para mim, acabaram todas as questões, foram todas respondidas. Acho que não tem nenhuma, né, no chat, né, Amanda? Não perdi nenhuma aqui no chat, né? Encerraram. Maravilha. Bom, obrigada a todos. Nós que agradecemos a presença aqui de todos. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Varanda. Obrigada, Loredana, por ilustrar essas elucidações nessa nossa webinar. Obrigada e uma boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Até, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.